graça e abrindo o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos gravar tudo aquilo que nós fomos aprender aqui hoje, e que nós possamos gravar na tábua do nosso coração, para que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que for aprendido neste lugar. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, eu peço a Ti, que o Senhor venha com Teu Espírito Santo sobre este lugar, nos dando graça, Senhor, trazendo um renovo para a Tua igreja, pois nós estamos passando por tempos difíceis, Pai, e necessitamos, Senhor, das Tuas misericórdias. Por isso eu peço, Espírito Santo, fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus e passar para o Anderson. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Irmãos, é a segunda lição desse quarto trimestre, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Essa lição vai trazer-nos um assunto sobre semear. Alguns dos irmãos aqui já semearam na roça, plantaram? Já? O que vocês faziam para semear? Preparar a terra, uma arada na terra, adubo, tirar o mato, preparar a terra. Havia uma preparação, né? Para depois os irmãos semearem a semente na terra. Ok. Na nossa vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Nós temos que arar a nossa terra, preparar a nossa terra, deixar a nossa terra, que simboliza o nosso coração, né, a nossa alma, para que a palavra de Deus, tirar as pedras, né, irmão? Para que a palavra de Deus, ela seja semeada como semente pelo semeador, né? E essa palavra germine e dê fruto. Os irmãos na lição passada entenderam o que é parábola. Os irmãos podem me responder? Os irmãos que vieram na lição, eu não vi, mas os irmãos que vieram, o que é parábola mesmo? Só para dar uma estimulada nos irmãos, porque nós estamos falando sobre parábola. O que é parábola mesmo? Irmão que teve na... Isso, irmã. Uma comparação. No grego, parabolê significa comparação. Um ensino, uma ilustração, como uma ilustração de uma verdade espiritual. Jesus fazia muito isso, ensinava por parábolas, né? Mas no hebraico machal significa um dito, provérbio, pelo qual se ensinava as pessoas naquela época. Irmãos, nós fizemos a leitura oficial dessa manhã. Os irmãos perceberam que há 4 tipos de solos, ou seja, há 4 tipos de pessoas aqui nesse texto de Marcos 4 ao 20. Há 4 tipos de pessoas que Jesus está falando. O semeador, ele sai a semear. Os irmãos entenderam como era o semeador daquela época. O semeador, lembra do borná? Quem caçava passarinho aí de criança sabe o que é borná, né? Pegava umas pedrinhas, colocava lá. Ele tinha tipo um borná cheio de semente. Passava-se na terra e jogava aqui, e jogava ali a semente e ia jogando. Então, nesse contexto aqui que Jesus está falando, esse semeador saiu a semear. E algumas sementes, né, que caíram aqui, veio os passarinhos do céu e comeram essa semente. É um tipo de pessoa, um tipo de solo. A outra caiu em espinhos, a outra caiu em pedregais, e a outra semente caiu em boa terra. Então nós percebemos aqui que há 4 tipos de pessoas. Na verdade, aquela que ouvem a palavra, aquela que os passarinhos comeram, que ouve a palavra, mas vem Satanás e atira. Os espinhos, aquelas que são sufocadas pelas coisas desse mundo, pelas perseguições, né?
E a dos pedregais, né, que ouve com prazer e recebe, mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporão, e essa aqui é por causa da perseguição. Sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, não querem mais servir Jesus, não querem mais a palavra de Deus, não querem mais obedecer. Não é verdade? E há outras, voltando atrás, dos espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando sufoco a palavra e fica frutífera. São aquelas pessoas que ambicionam ser ricos nessa terra e acabam acontecendo o que Paulo fala, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Então nós vemos 4 tipos de solos, que são 4 tipos de pessoas. E que nós vemos que nessa parábola Jesus compara esses solos com 4 tipos de pessoas que ouvem o semear da palavra de Deus. E essas 4 tipos de pessoas elas recebem de forma diferente. Mas tem uma boa terra, que recebendo a palavra, frutifica-se nela, e ela dá fruto de 30, que mais? 60 e 100. Esse fruto de 30, 60 e 100, o que é isso que Jesus está querendo dizer? Fruto de 30, 60 e 100. No contexto, nós estamos falando da parábola do semeador, não é? Que saiu a semear. E Jesus compara com a palavra. Não é isso? Dava 30. Verdade. Parado assim, 30, 60 e 100. Era regular, boa e ótimo. E ótimo. Ok? Os irmãos veio acrescentar aqui para o nosso estudo da palavra de Deus hoje. Irmãos, mas o que é na nossa linguagem, no nosso contexto hoje, atualizado? O que é? É almas. 30, 100, 100. Vai ter a boa terra, que caiu em boa terra, ele vai ganhar ou 30, ou 60, ou 100 almas. Mas ele vai semear a palavra de Deus. Só uma introdução para nós entrarmos aqui, irmãos. A introdução aqui da lição diz: para ilustrar verdades espirituais, Jesus frequentemente contava por parábolas, por comparações, histórias sobre os acontecimentos do dia a dia. A parábola do semeador é uma narrativa de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e relata de que forma a mensagem da salvação será recebida no mundo. Um dos seus propósitos é prevenir os discípulos com relação ao triste fato de a pregação da palavra de Deus não produzir colheita de 100% em todos os ouvintes. Além disso, a parábola do semeador pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. O comentarista diz: pode ser interpretada como parábola do coração, pelo fato de o solo ali representar o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma. Irmãos, aqui nós atentamos para algo aqui que foi falado sobre relata de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo. Há pessoas que você vai pregar e elas vão receber de forma como Jesus ensinou aqui na parábola do semeador. Umas vai receber bem na hora, mas depois ela não vai querer mais a palavra de Deus. Ela vai abandonar a palavra de Deus. Ela não vai querer mais ouvir a palavra de Deus. Outros, pela riqueza desse mundo, pela ambição desse mundo, também não vai querer a palavra de Deus. Outros, Satanás vai tirar a semente da palavra de Deus do coração dela. Outros, vai cair em boa terra. E esses que vão cair em boa terra vão ser pessoas que vão semear como você semeou a ela, a palavra de Deus. E este vai dar fruto, vai frutificar. Tanto que nós, quando olhamos João 15, nós percebemos que o propósito de Deus para mim e para você é frutificar. Ou seja, ganhar almas, semear, investir no reino de Deus, semeando a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia diz em João 15 é que aquele que não dá fruto, o que acontece? Exatamente. Mas o que dá fruto, o que acontece?
Exatamente. Nosso pai é o quê? O lavrador. Então ele vai fazer isso em nossas vidas. Porque o propósito de Deus para nós é frutificar. É semear a palavra de Deus. E é frutificar no reino de Deus. Quantas pessoas aqui já ganhou uma alma para Jesus? Quantas? Pega suas mãos aqui. Você semeou, você foi o semeador. Você jogou a semente. E nesse jogar a semente da palavra de Deus, pode ser que você vai encontrar pessoas que estão à beira do caminho. Outras estão em espinhos, outras estão em pedregais. Mas você vai encontrar pessoas que estão em boa terra. E essa pessoa, ela vai receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E vai ser também o semeador da palavra de Deus. Então é muito lindo isso e muito profundo, irmãos. E é interessante que Jesus, quando ele ensinava por parábolas, ele estava ensinando as coisas da vida prática, da nossa vida cotidiana, no contexto daquela época. Ele falou do semeador para que os seus discípulos entendessem as coisas espirituais. E é muito interessante e muito profundo isso. Porque Jesus, ele foi um professor didático, um professor pedagogo, um professor que utilizava pedagogia na prática. Ou seja, ele ensinava de forma prática, de forma que seus discípulos entendessem e compreendessem o que eles deveriam fazer para ser o semeador, no contexto da palavra que nós estamos lendo aqui. Entendi. E não ganha, perde a dele e faz perder a você. Não, amém. Vem para agregar aqui o que nós estamos falando, irmão. Então vamos lá. Interpretação da palavra do semeador. A importância em compreender a parábola. Os irmãos lembram o que é parábola? Em hebraico, machal, provérbio. Em grego, parabolê, comparação. Uma história, uma comparação. Para ensinar as verdades espirituais. A parábola do semeador é uma das mais importantes, não apenas por constar nos 3 primeiros evangelhos, mas também por ser fundamental para o entendimento de outras. Por essa razão é necessário comparar e contrastar as referências paralelas a cada narrativa. Desse modo, teremos um quadro completo do que o Senhor Jesus disse sobre o reino do céu, já que a narrativa refere-se ao reino. Essa história fala de um agricultor que lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo do solo. Para se entender essa parábola, é preciso recorrer ao contexto de Mateus 13, 18 a 23. Alguém abre a palavra de Deus para nós? Lê para nós Mateus, capítulo 18 ao 23. Quando o próprio Senhor Jesus a interpretou. Mateus capítulo 13, versículo 18 ao versículo 23. Leia para nós, irmão. Quem achou, pode ler. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entende, vem o maligno e a arrebata, e o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes
Ok, irmãos? Nesses textos aí, Jesus, ele dá mais claramente o significado da parábola do semeador. Não é verdade? No versículo 18, ele está falando, ouvir a voz da parábola do semeador. Versículo 19 diz: a todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. À beira do caminho, as aves do céu, né? Que veio e comeram a semente. Não é verdade? E aí o contexto está dizendo aqui que o nosso irmão leu. E o que foi semeado no versículo 20, nos lugares pedregosos, nos pedregais, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Oh glória, Jesus morreu por mim, que maravilha, né? Mas, o que acontece? Mas não tem raiz, ela não está firmada no solo. Antes é de pouca duração. Fogo de palha, né? Já viu a expressão fogo de palha? E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando vem um sofrimento por causa do amor de Cristo, ou está no trabalho, ou está na sociedade, ou está na escola, ele começa a sofrer por ser cristão. Ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou largar esse negócio aqui. Só dá sofrimento, só dá aflição, só dá transtorno para mim. Eu vou abandonar esse negócio aqui. É essa pessoa, é esse solo. O versículo 22 diz: e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Quando nós damos mais prioridade às coisas materiais, é isso que para ser mais claro. Quando nós damos prioridade às coisas materiais dessa vida, as coisas terrenas, vamos dizer assim, para os irmãos entender melhor. Essa palavra que foi lançada, essa semente, sufoca dentro dessa pessoa, dentro desse solo, e ela fica infrutífera. Mas nessa parte dos espinhos, entra o que o irmão falou. Sim. Não é só lá fora, as riquezas, sabe, as maravilhas do mundo, mas dentro da própria igreja, às vezes palavras lançadas contra um irmão, acaba esfriando a fé daquele irmão. E é onde acontece isso aí. Não é só lá fora que sufoca. Aqui dentro mesmo, temos espinhos que acabam sufocando e não deixa o irmão fazer, não deixa o irmão trabalhar. Não faz e não deixa o outro fazer. A realidade é essa, o que nós vivemos hoje, no meio do Evangelho. Sim. No meio do Evangelho. Sim. Podemos definir que há crentes com esse tipo de solo dentro da igreja. Agora, tem uma esperança. Qual a esperança? Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e atende e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, irmãos, tem a boa terra. Tem a pessoa que vai ouvir a palavra. Tem a pessoa que vai entender a palavra do reino. Tem a pessoa que vai frutificar no reino. Agora, estes que estão sendo solo, que caíram à beira do caminho, nos espinhos, nos pedregais, o que nós devemos fazer? Orar para que eles sejam boa terra. Orar para que Deus transforme eles de espinho, de pedregais e de beira de caminho, uma boa terra. Para que eles sejam como os da boa terra, frutíferos e frutifiquem no reino de Deus. Tem dentro da igreja? Tem. Esse dos espinhos também podemos colocarmos aqui. Vou trazer agora para o contexto da igreja. Questão da ambição, riqueza, né? Hoje nós vemos o sucesso no meio evangélico, no meio cristão. Pode deixar essa pessoa sendo um espinho, né? Os holofortes, né? O nosso eu, que muitas vezes, sem perceber, torna nós um espinho dentro da igreja, vai sufocando a palavra de Deus, não é verdade? Os ensinadores, o pregador prega a palavra, ensina a palavra e fala a palavra, e estes solos estão dentro da igreja, sim. Há cristãos que, infelizmente, obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Eles estão caracterizados, ou seja, tem essas características. E eu volto a dizer o que nós devemos fazer: sermos terra boa. E para sermos terra boa, precisamos da ajuda de quem?
do Espírito Santo, para fazer nós nascer de novo, para transformar esse interior nosso aqui, esse caráter nosso, para que possamos ser boa terra, para que a palavra de Deus venha nessa boa terra e nós sejamos o quê? Frutíferos, porque é isso que o Pai, o lavrador, quer que nós sejamos. Demos frutos, frutifiquemos, sejamos semeadores da palavra e do reino de Deus. Amém? A diferença de solos. Sim. Sim, a diferença de solos. A palavra de Deus simboliza semente. Ela é lançada. Só que dentro da igreja, o solo que mais tem é esse solo com espinho. Infelizmente é isso. Às vezes o irmão chega de fora, aceita a Cristo aqui dentro, mas não fica porque são palavras que elas dão contra ela. Em vez de buscar, abraçar, trazer para perto, acaba afastando a pessoa. Mas eu vou falar para você a verdade. Uma pessoa que sai da igreja por causa de outros irmãos, ela nunca teve lá para Jesus. Então, mas é isso. Ela precisa ser terra boa, né, irmão Jobert? Né, irmãos? Ela não entendeu o que é o amor de Cristo. Exatamente. Mas aquilo que o irmão Jobert falou do irmão mais velho, há dentro da igreja, irmãos. Há irmãos que infelizmente não ficam contentes de uma pessoa aceitar Jesus. Ou um desviado voltar para a casa do pai. Fica bravo, fica... Aqui é o hospital, irmão. A igreja não é monopólio. Ok? Agora, isso que o irmão disse aí, por exemplo, ele vai, você que vai. Pois é, mas todos nós somos iguais a esse também que fracassa. Se nós, não é porque nós somos bonzinhos, não, nós somos inimigos. Porque o lixo do mundo e do pecado vai entrando sorrateiramente. Sem você perceber, de repente você está contaminado. Aí tá, irmão. Então vamos cuidar do solo nosso, né? Vamos cuidar do solo nosso aí. Solo dos outros quer cuidar do seu, né? Irmão, a igreja não é monopólio, ou seja, só alguns podem usar a igreja. Não, a igreja é para prostituta, a igreja é para viciada em droga, a igreja é para adúlteros, a igreja é para todos aqueles que querem Jesus se arrepender dos seus pecados e ser salvos. Irmãos, igreja não é monopólio, coloquem isso na cabeça de vocês. Nós não monopolizamos a igreja, ou seja, é só para nós. Jesus é só para nós. Há cristão que estão monopolizando Jesus. Não é só para mim, Jesus. Para os pecadores, né? Os perdidos. Os médicos. Vou falar que os médicos, aliás, os são não necessitam de médicos, mas o enfermo. Ué, quem era os enfermos? Era nós. Quem que era a escória, o lixo desse mundo? Nós, perdidos, miseráveis pecadores, que fomos alcançados pelo semeador. Porque a palavra do semeador aqui, ela significa, no sentido de tipologicamente falando, ou seja, é um tipo de Cristo, né? É o semeador, que ele é um tipo de Cristo. E ele está semeando, ok? Ele está semeando no reino. Não. Da onde? O Elmo explica melhor para nós. Semear é fácil ou tem que aprender a semear, irmão? O Elmo ali é expert nisso aí, né, irmão? Em plantação. Sim, sim. Depois que você semeia, depois que você semeia, você tem que cuidar. Você tem que cuidar. Mas antes de você semear, o solo tem que ser tratado. O mato sufoca a planta não vai produzir, entendeu? Você tem que carpir. Não adianta nada você semear se o solo não tiver um fertilizante, o solo tiver um adubo, a semente não é mole, a semente morre. Vai só um pouquinho, irmão. Isso aí o Paulo falou, né? O plantão rega, quem dá o crescimento é Deus. O irmão Oswaldo, pode falar. Eu acho, vamos dizer,
Entendi, irmão. Aí, porque muitas vezes tem gente que semeia, e às vezes vai assim, não é que ela quer fazer aquilo, entendeu? Não é. Mas ela faz. Ela vai com aquele cuidado, aquela coisa assim, entendeu? Isso, a maior firmeza daquele que está recebendo a semente é ele ver a firmeza daquele que está semeando. Sim, sim. O exemplo, né? Aí vem o exemplo. E o mostrar, entendeu? E o mostrar dentro da palavra. Aí você vai estar cuidando, você vai estar semeando, você vai estar regando, você vai estar ajudando. Sim, seu irmão, pode falar. Temos liberdade aqui, pode falar. Fica tranquilo. dentro da igreja. Nós temos dois tipos de semeador dentro da igreja. Sim. Infelizmente, o que semeia a palavra é um grupo menor. E não são todos os crentes que estão preparados para semear aí fora. Tem coragem, não estão preparados. E temos um grupo também aqui dentro. Quando eu digo aqui dentro, não é aqui não. É a igreja universal. Igreja Nós geral. temos um grupo que semeia contenda, semeia intriga, semeia briga entre os irmãos, disputa, quem é o melhor, quem sabe mais, e vai por aí afora. Nós vamos tomar muito cuidado. Porque o interessante é que a palavra de Deus é santa. O semeador pode ser até deficiente, ter o bracinho torto, mas se ele lançar a semente que é santa, ela produz. Produz. Glória a Deus. Irmãos, a irmã falou do precisa tratar o irmão também, o terreno. Não é o que Jesus faz com a gente? Ele não tratou nós primeiro? O terreno, nós, a terra. Ele não tratou nós? Tirou uns espinhos, tirou umas pedras. Ele não tirou de nós? Uns espinhos assim, né? Queria sufocar a palavra de Deus, vai tirando umas pedras. Não é verdade? Vai podando aqui, podando ali. Jesus vai arando a terra, para que a semente da palavra de Deus germine em nós, recaia sobre o nosso coração, nossa alma, e produza frutos. Irmãos, tópico 2 aqui, os elementos que constituem a parábola. O semeador, quais são os elementos? O semeador, a semente e o solo. Ou seja, para frutificar, é necessário que haja o semeador, que semeie. Para frutificar, é necessário que haja a semente que é semeada. Para frutificar, é necessário que haja o solo. Ok? Os irmãos estão entendendo? Na vida, comparamos com a vida espiritual nossa. Quem é o nosso semeador? Jesus. Quem é a semente? A palavra. Quem é o solo? Somos nós. Somos nós, irmão. Então precisa desses 3 ingredientes: o semeador, que é Jesus, a semente, que é a palavra, e o solo, que é a terra boa, e a água do Espírito Santo, para regar tudo isso daqui. E para dar um crescimento, igual a irmã Maria Lemos falou, né? Para Deus dar o crescimento. Irmãos, no mesmo capítulo aqui da parábola do semeador, aqui no tópico 2, ao explicar a palavra do trigo e do joio, o mestre Jesus apresentava-se como o semeador. Daí ainda que não especificamente mencionado, ou seja, não foi específico, não mencionou isso, é possível inferir que o semeador é Jesus, pois se compararmos o texto dessa parábola com o de Mateus 13:37, podemos concluir que há uma referência imediata com o Senhor. Contudo, por extensão, podemos igualmente entender que o semeador também pode ser qualquer pessoa. Ok? Primeiro Jesus, segundo comparado a nós. Pessoa, qualquer pessoa que fielmente proclama a mensagem do Evangelho dos nossos dias. Quanto à semente, esta é a palavra de Deus, ou a palavra do reino. Mateus 13:19a, que está escrito lá. Que, como sabemos, era o tema da pregação de Jesus, ou seja, a palavra do reino, e da pregação apostólica. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta. Por isso, os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra, cada vez mais profundo. Tempos difíceis, ou melhor, virão. E somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Há crentes que está cheio de Bíblia em casa, tem 5, 7, 10, 11, mas estão lendo. Estão estudando, estão observando, estão se alimentando da palavra de Deus. Hoje nós encontramos na igreja, irmãos, infelizmente, é triste dizer isso, mas crentes raquíticos, fracos espirituais,
Por que isso? Por que nós temos hoje tantos fracos espiritualmente dentro da casa de Deus? Porque estão deixando a Bíblia de lado, estão deixando a semente do reino de lado, estão deixando a palavra de Deus para lá. Não tem tempo mais para ler a palavra, para estudar a palavra, para pesquisar a palavra, para se alimentar da palavra. E aqui o tópico 2 está dizendo, né? O subtópico, melhor. Está dizendo que aqueles cristãos que não têm raízes, o que acontece? Aquele solo que a semente é lançada, mas não produz raiz embaixo. Você pode perceber que uma árvore sem raiz, o vento vem, ela cai. Mas um crente bem arraizado no solo, o que acontece? Pode vir um vento, se o crente for uma árvore firme, com raízes, fixada no solo, o vento vem, mas é difícil derrubar. Não entendi a colocação, não. O problema sempre é o irmão, nunca é a pessoa que está saindo. Entendeu? Tipo assim, a gente só vê problema com outras pessoas. Uma pessoa que ela realmente aplica por experiência, ela vai ver o erro dela, vai continuar firme dentro das pessoas da prática. Sim, meu irmão, concordo com você. Porém, nós temos que entender o seguinte, irmãos, quanto a isso aqui que o irmão está falando. Aos meninos, aos novos convertidos, e a esse nós não temos que tratar como crentes maduros. Os irmãos estão entendendo? Nós devemos tratá-lo como crentes ainda em crescimento espiritual. Então eu não posso dar um mocotó, os irmãos vão entender, espiritual para esse crente novo convertido, porque ele não vai aguentar. Agora, se eu der o leitinho, como Pedro fala, né? Ele vai, primeiro, as bases simples do Evangelho, você vai ensinando, ó, é aqui, é ali e tal. Você já não vai com a palavra forte. Os irmãos estão entendendo, né? Porque o novo convertido, irmãos, alguns podem até que aguente, mas a maioria não vai aguentar o forte, o sólido, no momento da conversão deles. Primeiro é o leite, a Bíblia ensina isso, é o leitinho espiritual. É isso mesmo, irmão. Sim. Ele vai amadurecendo, o crente convertido vai amadurecendo. É que o novo convertido quer fazer todo mundo o servo de Cristo. Ele quer fazer de qualquer jeito. Então, a pessoa que tem a instrução, a maestra dele, vamos aprender, não é assim, vamos por esse lado, calma, preparar. Esperei com paciência no Senhor. E assim, tendo cuidado com aquela planta. Quero deixar aqui a raiz primeiro. É isso aí, irmão. Perseverança, Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quanto aos novos convertidos, irmão, primeiro o leitinho, tá? Ensinamento básico do Evangelho, as doutrinas básicas, aquelas simples. Aí ele vai crescendo, aí você que tem o discernimento espiritual, vai perceber o momento de você começar a dar um alimento sólido para ele. Os irmãos estão entendendo? Amém? Subtópico 3, os diferentes tipos de solo infrutíferos. Já falamos aqui, né, irmãos? As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas como vários tipos de solo. O solo duro, compactado da estrada, impediu que as sementes penetrassem, permitindo que ficasse na superfície exposta. As aves que vieram e as comeram, este solo representa aqueles que ouvem e não entendem. Por isso endurece o coração para não receberem a palavra. As aves representam Satanás, que arrebata a palavra dessas pessoas, cujos corações estão endurecidos. As sementes que caíram sobre pedregais, onde não havia muita terra, como consequência, cresceram rapidamente e acabaram secas no instante. Este solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e a recebem com grande alegria. Porém, quando surgem as dificuldades, as tribulações ou perseguições por causa do Evangelho, elas não resistem e imediatamente tropeçam. Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra de Deus, recebida através de um bom discipulado e frequência na escola dominical. Já as sementes que caírem entre espinhos são sufocadas quando estes crescem e roubam o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Infelizmente, existem forças capazes de sufocar a mensagem de forma a torná-la infrutífera.
Esse solo representa aqueles que ouvem a palavra, mas cuja capacidade para gerar fruto é sufocada. Jesus descreveu os espinhos como os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e os prazeres da vida. As distrações dos conflitos impedem os novos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus, a fim de crescerem. Essas coisas produzidas pela ambição das coisas materiais atormentaram os discípulos do primeiro século, da mesma forma como acontece nos dias atuais, distraindo os crentes de maneira que permaneçam infrutíferos, não produzindo nenhuma colheita. Isso é uma realidade, há várias distrações que querem impedir nós de pregar a mensagem do reino, semear a semente do evangelho. Não é verdade? Às vezes nós nos distraímos com tantas coisas e esquecemos de pregar a palavra. Então há uma realidade nesse contexto aqui que o comentarista está falando, que a palavra de Deus também fala. Dos tipos de solo que nós já falamos, né, sobre os tipos de solos. São tipos de pessoas que recebem a palavra, uns com alegria e depois já rapidamente abandonam a Cristo ou a palavra. Outros, né, por seduções dessa vida, também abandonam a palavra. Outros sufocados, né, nos espinhos, pelas seduções dessa vida. E a dos pedregais, né? Irmãos, o subtópico 3 aqui, que nós comentamos, são os solos infrutíferos, tá? Os 3 tipos de solo infrutíferos. Aqueles que não deram fruto na parábola do semeador, no contexto da palavra do semeador. O tópico 2 aqui é a importância de ouvir o evangelho. Os irmãos lembram o que a Bíblia diz a respeito de ouvir a palavra de Deus? O que acontece? O que produz quando ouvimos a palavra de Deus? Irmãos, lembram o que a palavra de Deus diz? Sobre ouvir a palavra de Deus. Há um fato muito importante que é produzido em nós quando ouvimos a palavra de Deus. O que é? Que a Bíblia diz? O que é, irmão? Fala alto aí. Fé, meu querido. Fé mesmo. É isso que a palavra de Deus diz. E a fé vem pelo ouvir? E ouvir a palavra de Deus. Então, olha que profundo. Quando ouvimos a palavra, quando meditamos na palavra, como lemos a palavra, como pesquisamos a palavra, estudamos a palavra, examinamos a palavra, é produzida automaticamente em nós, nosso interior, fé. E sem fé, é impossível agradar o lavrador. É impossível agradar a Deus. Aquele que nos comissionou, aquele que nos chamou, aquele que nos incentivou, nos resgatou, nos perdoou, para sermos semeadores da sua palavra, a palavra do seu reino. Os irmãos estão entendendo quão profundo é essa missão, vamos dizer assim, que Deus nos deu, de levar a palavra, mas não só de levar a palavra, de estudar a palavra, de se alimentar da palavra, porque nós temos que ter raiz em nós, no solo, bem arraigados, para que nós possamos estar firmes e como exemplos daqueles que vão ouvir a palavra, a semente que sairá dos nossos lábios. E Deus criou algo muito importante e maravilhoso chamado comunicação. É isso aqui que eu estou falando. Nós estamos se comunicando a você e você comunicando a mim. Esse dom da comunicação que Deus criou é um dom maravilhosíssimo para o seu propósito. Por quê? Porque é através desse dom de comunicar que o evangelho é pregado às pessoas. Olha que coisa linda. Eu tenho o dom da comunicação, você tem o dom da comunicação, o dom da fala, o dom de se comunicar, de se expressar. Ok? E esse dom foi dado por Deus. Para quê? Como você fala de Jesus para uma pessoa? Você vai se comunicar com ela. Ô meu querido, Jesus te ama. Você sabe que Jesus falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Você está se comunicando com ela. Você está trazendo a comunicação do reino de Deus a ela. Ok? E isso é algo muito importante. Porque sem a comunicação, a palavra de Deus, ou seja, a semente, não é semeada. E aí entra com os irmãos, aí alguns irmãos falaram, na preparação do quê? Do solo, né? Da semeadura. A pessoa tem que estar preparada. Você tem que estar preparado para se comunicar com outras pessoas. Você tem que entender como falar da palavra de Deus.
você tem que entender como ensinar alguém na palavra de Deus. E aí, meu irmão, é vindo na escola dominical, é sendo discipulado, porque nós somos discipulados e discipulamos. Pode perceber isso, nós somos discipulados, ou seja, nós somos ensinados, mas também ensinamos aos outros. E essa é a razão do discipulado. Eu sou discipulado para disciplinar outros no reino de Deus. Eu sou discipulado para ganhar outros discípulos no reino de Deus. Eu sou discipulado para ganhar outros cristãos. Cristão gera cristão. Ovelha gera ovelha, né, irmão? Irmão Jobert, o irmão Elmo está aí. Ovelha gera ovelha, porque já ouviram essa expressão. Ovelha gera ovelha. Ou seja, não é obreiro, não é só pastor, não é só pessoas que foram comissionadas para ser obreiro na casa de Deus que tem que gerar cristãos. Ou seja, levar a semente do evangelho. Não, todo cristão. Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, é a mesma coisa que Jesus estivesse falando. Semeadores, ide por todo mundo. Semear a semente do evangelho a toda criatura. É isso que Jesus está falando. Então, no contexto também, nós somos os semeadores que Deus comissionou para nós semearmos a semente da palavra de Deus. Amém, irmãos? O tipo ideal de solo. A parábola do semeador é uma descrição das várias respostas ao ouvir a palavra de Deus. E seguramente retrata as reações que Jesus encontrou no seu próprio ministério. O que é ministério mesmo? Nós ouvimos tanto falar de ministério. O que é ministério, irmãos? Vamos aprender junto aqui? O que é ministério? Ministério. Ministério. O que é ministério, irmãos? Vamos ver se alguém consegue lembrar aí. Eu sei, irmão, não é que eu estou buscando pensar o que é ministério, não. Eu quero saber o que os irmãos interagem aqui. O que é ministério, irmão? Função. Mas essa função exerce o quê? Não, mas na igreja exerce o quê? Ou fora, no governo, é um ministério. Qual nome nós damos no nosso trabalho? Você vai assim, não, hoje eu vou ter que fazer lá um serviço na igreja. Então o ministério é o quê? Serviço, irmãos. É isso aí. O presidente tem um ministério a hora que ele assumir. Um serviço à nação. O ministro, ele tem um ministério, não é? Lá, estou falando do governo. Ele tem um serviço a prestar à nação. Ele vai servir a nação. E nós no reino de Deus temos um ministério. Um serviço. E qual é o nosso ministério? Ser semeador da palavra do reino de Deus. Esse é o ministério de todo cristão. Ele tem esse ministério, essa função, esse serviço. Ok? Então vamos lá. Está falando de ministério aqui. A parábola adverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa do ouvir real e produtivo, que leva à obediência. E não devemos esquecer que o verbo grego correspondente a ouvir é frequentemente traduzido como obedecer. Ouvir, obedecer, traduzido por obedecer. Tem diferença em ouvir por ouvir e obedecer? Tem. Eu posso ouvir várias coisas. Eu posso ouvir, filho, vai lavar a louça. Eu ouvi, mas não lavo. E aí? Mas se eu ouço, filho, vai lavar a moça, e vou lá e lavo. Eu obedeci. Então tem diferença, não tem? Não é assim? Quem já lavou louça para a mãe aí? Ah, é? Olha, irmã, glória a Deus, hein? Foi isso que você pediu para Jesus, hein? Está começando. Deus está ouvindo a tua oração, né, irmã? Amém, irmão. Exatamente. E obedece, né? É verdade. Por isso o mestre falou, o mestre Jesus, que algumas sementes caíram em boa terra. Tal terra tinha profundidade, espaço e umidade para crescer, multiplicar e produzir uma boa colheita. Este solo representa as pessoas que ouvem a palavra e a entendem, frutificando abundantemente.
Eles são como os bereanos, que foram recomendados porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. São, na verdade, os verdadeiros discípulos, aqueles que aceitaram Jesus, creram em sua palavra e permitiram que ele fizesse a diferença em suas vidas. Ok? Pronto, aquele que aceita Jesus, ouve a palavra, você tem que pregar a palavra, rapaz, você tem que fazer discípulo, tal, né? Palavra de Deus. E ele já ouve aquela palavra, bate aqui no coração, na escola. Rapaz, você sabia que Jesus morreu por você lá na cruz do Calvário? Tal, e vai pregando a palavra. Olha, a palavra de Deus diz assim, que quem crê em Jesus, mesmo que morra, viverá. Né? Deus amou o mundo. Ele vai. Daqui a pouco ele ganha uma alma. Daqui a pouco ganha 2 almas. E vai indo. Ele entendeu a palavra, ele ouviu a palavra. Mas peraí, a palavra está dizendo para eu ir pregar o evangelho a toda criatura. Né? Quem crê e for batizado será salvo. Ok, está lá. Ok, para isso veio o Filho do Homem, né? Para buscar o que se havia perdido. Então Jesus veio, começa a entender o evangelho que foi lhe pregado, e ele começa a gerar frutos, se frutificar. Ok? E também ele começa a ser como os bereanos, né? Os bereanos ouviam Paulo pregar. Está aqui, eu estou aqui, ó, estou falando. O que os bereanos faziam? Opa, vamos conferir nas Escrituras se esse camarada está falando a verdade. Exatamente, eles iam nas Escrituras. Irmão, você tem toda a liberdade de chegar na sua casa, ou até mesmo agora, abrir as suas Escrituras e ler se aquilo que está sendo ensinado aqui está na palavra de Deus. Nós, cristãos, temos toda essa liberdade. O pregador pregando, opa, está aqui mesmo? Isso é verdadeiro? Está na Bíblia? Aí é difícil, hein? A pessoa, ela acha que subir na beira do microfone e falar de Jesus é de qualquer jeito. Eu recebi uma vez um vídeo no WhatsApp, tinha lá uma banda louvando lá e cantando aquele louvor, solta o cabo do canal lá, solta o cabo. Imaginei esse, queria falar disso mesmo. Aí um pastor foi lá para pregar lá e falou, eu preparei uma mensagem sobre Davi. Mas escutando esse louvor, eu resolvi pregar sobre Danal. Uma pessoa dessa não é Bíblia. Você entendeu? Então, a pessoa semear, a pessoa poder ensinar, ela tem que ler. Exatamente. Porque então, senão, só vai falar heresia. Exatamente, é Bíblia, né? O tipo ideal de ouvinte, sobre o tópico 2 aqui do tópico 2, a importância de ouvir o Evangelho. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Bom, irmãos, os irmãos estão aqui ouvindo, já estão fazendo algo importante no reino de Deus. Ouvir. Eu e você, quando viemos para a casa de Deus, nós já estamos fazendo algo importante. Ouvir. Se produzirmos frutos, isso provará que ouvimos. Ou seja, que ouvimos, que aguardamos a palavra e que praticamos a palavra. Porque vai ser no fruto que nós vamos dar. Não é verdade? Se aqueles a quem pregamos o Evangelho produzirem frutos, isso mostrará que a semente que plantamos ficou raízes em seus corações. Ou seja, a palavra produziu raiz em seu coração, frutificou em seu coração, e agora você vai frutificar, deixar a palavra de Deus frutificar lá fora. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouvir, e termina com a seguinte advertência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então é necessário ouvir, essa faculdade que Deus nos deu de ouvir. E Tiago diz que é mais proveitoso, né, a gente ouvir do que falar, não é verdade? Mas nós falamos, nós gostamos de falar, né, irmão? Glória a Deus, né, irmão? Nós gostamos de falar, de se comunicar. Falamos de mais e ouvir menos. Mas aí tem a questão da qualidade do falar, né, irmãos? Não é verdade? Às vezes falamos muito, mas falamos coisa boa. Às vezes falamos muito, mas não falamos coisa boa. Então aí tem o produzir o fruto da nossa palavra, né? Tiago também diz, né? Não pode uma fonte sair água doce e água amarga, né? Ou seja, bênção ou maldição. Não se produz assim, tem que ser bênção. Não é verdade?
Analisando o aspecto material, o solo não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinhos, enquanto que no aspecto espiritual somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido, ou seja, se não estiver aberto à palavra de Deus, arraigar-se profundamente, ou deixarmos as coisas deste mundo sufocarem a palavra. Nós não podemos, de forma, em hipótese alguma, deixarmos que as coisas deste mundo venham sufocar em nós a palavra de Deus. Aqui nós estamos ouvindo. Eu estou falando, mas estou ouvindo a palavra de Deus. Ok? Então devemos o quê? Tomar cuidado com zelo, fazer com que essa palavra que está entrando em nossa terra, nosso solo, ou seja, nossa alma, nosso coração, que é a alma. Quando a Bíblia fala de coração, ele está falando de alma, onde é o centro das emoções, do sentimento, da vontade do ser humano, tá? E lá produz o fruto da palavra. Irmãos, é tão maravilhosa a palavra de Deus, que um dia eu fui fazer uma leitura oficial na igreja, e até cheguei em casa, contei para meus filhos e minha esposa. Eu estava lendo Efésios 1 ou 2. Irmãos, e ali lendo, eu sentia vamos dizer assim, a unção do Espírito Santo que estava na palavra. Eu sentia quando cada palavra que eu estava lendo, eu sentia o impacto da palavra dentro de mim, e sentia a virtude do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosíssima, ela é como um martelo que esmui sapeia, né? Não é verdade? Então a palavra de Deus é maravilhosa para nós. Como o irmão falou, acho que foi Timóteo, né? Paulo fala as orientações, que a gente deve cuidar de nós mesmos, né? Porque salvará a ti e os que te ouvem. Isso. E da doutrina. Exatamente. E a doutrina é o quê? A palavra, irmãos. Tem que cuidar de ti mesmo e da palavra, né? E fazendo assim, vai salvar tanto a ti como os ouvintes. Ou seja, o que ouvem. Aí que está a importância do que, não sei o que o irmão falou do exemplo aí de, né? Também obedecer a palavra, praticar a palavra. Ser um exemplo. O semeador tem que ser um exemplo. Não sei o irmão que falou a respeito disso. Jesus, ele frutificava o que ele falava, por quê? Porque Jesus era um exemplo perfeito. Ninguém olhava para ele e vinha algo que o podia impedir, né? Que o impedir de falar aquilo que ele falava. Jesus. Verdade. Para pessoas que criavam animais, ele falava parábolas sobre animais. Quando ele falava para pessoas que eram agricultores, falava que ele era parábola do semeador. Quando ia falar para um povo que tirava seus sustento do mar, ele falava sobre peixes, sobre pescar, entendeu? Então, o que nós devemos fazer, eu quero dizer com isso, pedir para o Espírito Santo nos dar a estratégia onde nós possamos ensinar conforme a pessoa vai entender. Não adianta você chegar e querer falar bonito, falar palavras, buscar lá no fundo do dicionário palavras bonitas para poder impressionar. Nós temos que falar conforme a pessoa ela possa entender. Não só falar bonito, mas o verdadeiro evangelho, onde você consegue semear de fato, é daquele jeito que você fala e a pessoa entende. Esse é o melhor jeito de semear. É isso aí. Jesus usava coisas materiais para explicar As espirituais. Então, por isso, pegando coisas que a pessoa compreendia. Isso. Para mostrar para ela entender coisas sobre o reino. Então é isso que nós devemos fazer. Irmão, é isso aí que o irmão falou. Devemos pegar as coisas cotidianas, o vocabulário que nós temos mesmo, não querer falar bonito, para impressionar, mas que a pessoa possa entender, compreender o verdadeiro objetivo da mensagem. Eu
Sim, meu irmão, entendi. O que tem que acontecer para pregar, para semear o evangelho do reino? E outra palavra, a nossa palavra, Dá um enxergo isso. É pregar a palavra. Acabou de falar aqui, ó. Ele falou aqui também. Nós complicamos, né, irmão? Vamos falar a verdade, né? Eu falo em casa, nós damos um trabalho para o Espírito Santo, né? Nós damos um trabalho, né? Às vezes queremos fazer de uma forma, o Espírito Santo quer fazer de outra, né? Quer usar de uma forma diferente. Nós damos trabalho, irmão. Mas Deus vai ajeitando. Aquele que começou a obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Ele está trabalhando em nós, está lapidando, está moldando. Não é verdade, irmão? Irmão, subtópico 3, é importante de ouvir. Ao descrever o tipo ideal de solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte, mas também a importância de ouvir a palavra e a conservar num coração honesto e bom, a fim de dar fruto com perseverança. Ao que o irmão Oswaldo acabou de falar, precisa da palavra, precisa guardar no coração. Você precisa ter a palavra de Deus para pregar a palavra de Deus. Não encher linguiça, a expressão que ele ouviu, né? Não contar a história da carochinha, que às vezes a gente ouve de vez em quando nas igrejas, né? Ouve uma história e faz uma história meio fora da palavra de Deus até, né? Irmãos, aqui é a palavra de Deus. Jesus, ele fala das verdades práticas da vida. Ele pega as verdades práticas da vida da gente para falar das coisas, verdades espirituais que existem no céu. É o que o irmão estava falando aqui. Ó, aqui há uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. Que resposta estamos dando à palavra? Ou seja, a semente que é semeada no nosso coração. É importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras. A palavra tem que vir habitar em nós, para ser implantada em nosso coração. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. E lógico, o Espírito Santo ele vai produzir essa transformação e esse moldar pela palavra de Deus em nós. Ok? Lembra que eu falei que Deus tira de nós algumas coisinhas? Deus precisa tirar de nós algumas pedras, alguns espinhos, algumas coisas que tem em nós. É esse aí, irmão, moldar. Alguém já viu um oleiro fazer o vaso? Jeremias 18? Ou já viu? No YouTube tem lá, você coloca no YouTube, lá tem um rapaz fazendo um vaso. E se quebrar, ele pega a mesma massa e faz de novo. E se quebrar de novo, ele vai lá e vai até fazer um vaso perfeito. É o que Jesus faz com a gente. Às vezes Jesus está formando a gente se quebra no meio do caminho. Aí ele vai novamente, vai lapidando, vai moldando, vai fazendo, irmão. Se nós quebrar de novo, ele vai novamente. Do pior barro. E nós foi feito de quê, irmãos? Do que nós foi feito? Hã? De que Deus formou nós? Do barro, ué. Então, o melhor oleiro, o mais sábio de todos, que é o nosso Deus, ele sabe trabalhar em cada um de nós. E é individualmente, viu, irmãos? Tá? O mesmo trabalhar de Deus comigo, não, às vezes pode ser diferente do trabalhar de Deus com você. Então Deus ele é sábio no contexto de essência. Ele é a própria sabedoria. Ele sabe trabalhar com cada um de nós. Ele sabe onde mexe, ele sabe onde tira, ele sabe onde lixa. Deus dá umas lixadinhas em nós também. Vai sair aquela poeirinha suja. Deus faz isso. E Deus vai moldando a gente. Mas nós vamos chegar lá. Vamos ser terra boa um dia. Amém? Se não somos terra boa já, né? Glória a Deus por isso. Para que a semente da palavra de Deus frutifique em nós. Irmãos, o tópico 3 aqui diz assim: o chamado para anunciar, vamos para terminar a lição de hoje, o chamado para anunciar o Evangelho, a obra da maior importância, uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, pois Satanás encobre seus corações para não ouvir o Evangelho. O maior serviço de que qualquer cristão pode e deve realizar, ou seja, o maior ministério que um cristão pode efetuar, pode executar, é semear a boa semente da palavra de Deus. E esse ministério, esse serviço, ou seja, esse chamado, pode ser cumprido por cada um de nós. Cada um de nós. Independente de quem somos. Independente ou que somos, né? Quem somos ou que somos. Deus nos chama a semear. Isso não apenas com os seus lábios, mas também através do testemunho pessoal e da literatura. Testemunho pessoal é esse que muitas vezes fala mais forte do que qualquer coisa na sua vida. E da literatura, ou seja, das histórias que a Bíblia nos conta,
Ok? A Bíblia é um livro. Quantos livros tem na Bíblia mesmo, irmão? Oh, glória! Esse irmão está estudando, né? E são quanto no Novo e quanto no Antigo mesmo? Oh, glória! Pena que eu não tenho um bombom de chocolate aqui, senão te dava, irmão. 39 no Antigo? No Novo. Soma aí 39 com 27? 66, né? Ah, essa aí, irmão. Vamos lá. Ok, irmãos? Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar dos nossos pecados. Agora todo aquele que nele crê e for batizado não mais será condenado, antes receberá a vida eterna. O propósito de Deus, a vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna que é dada em seu Filho Jesus. E para isso Ele comissionou nós, como semeadores e propagadores da sua palavra, da sua semente, ao mundo sofredor de hoje. Irmãos, mas como a palavra de Deus ela tem poder, como o Evangelho é poderoso. Por quê? Rapaz, pensa comigo, quantas pessoas não deixaram seus pecados para servir Jesus? Estamos aqui ó, reunidos. Quantos não deixaram as suas tarefas, vamos dizer assim, pecaminosas, e estão aqui servindo a Deus? E digo mais, nesse momento há almas que estão se convertendo por causa da semente da pregação do Evangelho. É coisa linda, irmãos. O que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer através de mim e de você, é maravilhosíssimo demais. É maravilhoso quando a gente vê uma alma se rendendo a Cristo e permanecendo em Cristo, servindo a Deus. Seja que igreja que for, preferimos que uma igreja que ensine a palavra verdadeira, o verdadeiro Evangelho genuíno, porque ela vai crescer mais madura, né? Mas talvez você pregou o Evangelho para alguém que aceitou Jesus, mas não está servindo a Deus com você aqui. Você já parou para pensar nisso? Talvez você falou do Evangelho, lançou a semente, e essa pessoa não está servindo a Deus com você, mas está servindo a Deus em outra igreja. Você já parou para pensar nisso? E que sirva numa igreja verdadeira, né? Vamos dizer assim, que ensina a palavra, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro Evangelho. Então é importantíssima essa obra, irmãos, de semear a palavra no reino de Deus. É importantíssimo esse chamado de servir no serviço de semeadores da palavra. Ou seja, Deus comissionou a mim e a você para semearmos a semente do Evangelho nos corações, nos solos, independentemente em que solo vai cair. Mas saiba de uma coisa, uma hora vai cair numa terra boa, e você vai se alegrar, porque essa terra boa vai se render a Cristo e vai frutificar mais e mais e mais. Você já pensou, parou para pensar, que através de você, outra pessoa veio a Cristo, e essa pessoa que veio a Cristo, agora está trazendo outras pessoas a Cristo? É assim que funciona no reino de Deus. Amém? Jesus, subtópico 2. Jesus e a ordem para pregar. Recordando que o Evangelho significa boas novas, boa notícia, e que tal boa notícia nada mais é que a salvação em Jesus. Todos precisam ouvir o Evangelho. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas à nossa volta, pois o Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. Ou glória, não podemos guardar para nós não. Ok? Jesus salvou você, colocou o seu Espírito Santo em ti, e agora você tem que dar essa boa notícia a outras pessoas. Muita gente quer monopolizar. Não pode, verdade. É o que mostra aqui nesse subtópico. Deus manda a gente levar as boas novas, não guardar só pra gente. É isso aí, irmão. Jesus não é só nosso, né, irmão? Jesus é de todo aquele que crê nele e que recebe ele como seu Senhor e Salvador da sua alma. Amém? Exatamente. Irmãos, aqui, tópico 3, a importância de pregar o Evangelho. É muito importante pregar o Evangelho para que mais pessoas ouçam, creiam e sejam salvas. Aplicando-se espiritualmente, todos aqueles que seguem a Cristo devem estar sempre ensinando a palavra, pois quanto mais ela é plantada nos corações, maior a colheita. Ou glória. É preciso, porém, saber que o que semeia a palavra, versículo 14, de 1 Coríntios 3, 6 aqui, né?
Ou de Romano 10, agora eu não sei o que ele está falando aqui. O fazem em todas as qualidades de solo. Em todas as qualidades de solo. Semeia a palavra sem observar o vento, nem as nuvens. Semeia a palavra sem gastar tempo com outra coisa. Semeia a palavra. Aonde você estiver, você é um semeador. É o que está dizendo aqui o comentarista, né? Então nós entendemos que também semeia a palavra, independente da situação que você está passando, da dificuldade, do sofrimento, das tempestades que você está vivenciando. Semeia a palavra, porque uma hora ela vai dar fruto, e esse fruto você vai perceber, e esse fruto vai gerar mais fruto ainda, ou seja, vai ser frutificado a semente que você lançou. Amém? Conclusão, irmãos. Como vimos atualmente, somos os semeadores, ou seja, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias. Todavia, como na parábola, os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Lembremos que o nosso papel é pregar e o do Espírito convencer os pecadores. É interessante que eu vi uma brincadeira no YouTube. Um pastor tem um negócio de evangelização por YouTube. E o rapaz saiu a evangelizar. O rapaz saiu a evangelizar e ele queria que a pessoa aceitasse Jesus. E o rapaz falou uma coisa que ele não gostou. O rapaz, ele deu uma gravata no rapaz e falou: aceita Jesus aí, eu recebo. Né? E está aqui, né? Que nós temos que entender que nós não convertemos ninguém, irmãos. É que o Espírito Santo, essa é a operação do Espírito Santo. É isso que eu quero dizer, tá? É engraçado, foi engraçado também, mas é uma coisa que muitas vezes nós fazemos. Queremos converter as pessoas. E quem faz isso? É o Espírito Santo. Ok? Você imagina, se nós fizéssemos essa estratégia, gravata nos camaradas, eu aceito Jesus, vai, aceita aí, rapaz. Irmãos, para terminar, Salmo de 126. Você que é semeador da palavra de Deus, vamos lá, Salmos 126, fica isso guardado no seu coração. Deixa eu achar Salmos aqui. Vou aqui no celular que é mais rápido. Salmo 126. Quer ver o que diz lá nos últimos versículos 5 e 6? Olha o que diz: os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos, os seus frutos, a sua colheita. Amém? Deus abençoe a todos. Então semeie, meu irmão. Amém, irmãos. O aconselho de Jesus Cristo é semeie. Porque quem convence realmente é o Espírito Santo. Porque senão seria muito fácil, né, irmãos? Provavelmente nós, na nossa humanidade, sairíamos por aí, né, pegando as pessoas pelo pescoço. Ou você aceita Jesus Cristo, ou você vai ter uma surra. Ou você aceita Jesus Cristo, ou vamos partir para o outro lado. E não é assim. O Espírito Santo de Deus é Ele que tem o poder do convencimento. E o convite de Jesus Cristo é que nós levemos a palavra. Não falar bobagem, a palavra de Deus, né, irmãos? Porque é ela que tem a verdade. E com certeza o Espírito Santo de Deus trabalhará nos corações daquele que o querem, né? Você vê só que não é uma coisa obrigada, não é uma coisa que nós vamos levar a palavra de Deus, mas não é assim aquela coisa que a pessoa é obrigada, né, a aceitar. Nós vamos levar com amor, né? Falar que Jesus Cristo é maravilhoso, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Ele nos leva para o céu, né? E ainda batiza com o Espírito Santo. É isso que Cristo quer que nós façamos, nada mais além do que isso. Dizer que Ele é maravilhoso, Ele ama a todos, né? E deseja que todos vão para o céu. Mas infelizmente não é todos que querem, meu. Está escrito na palavra de Deus. Ele quer que todos vá, mas infelizmente não é dessa forma que acontece, né, irmãos? E vamos dar oportunidade para os jovens
Já está falando o texto do dia. Bom, a pergunta que chega para os jovens é: quais são as línguas originais da Bíblia? Amém. Tem um relatorinho. Amém. Deus que abençoe. A classe de adolescente, eu destaque, Luciano. Amém, irmãos. Tem um relatório, Luciano? Amém, Jesus. Se é a classe adulto, vamos ler todo mundo junto o texto áureo da lição. Em nome de Jesus, vamos lá? Texto áureo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus capítulo 13, versículo 23. Você pode falar o relatório, Wagner? Relatório. Alunos matriculados 37, ausentes 3, presentes 34, visitantes 1, Bíblias 34, revistas 33, oferta R$ 21,15. Amém, Jesus. Irmãos, nós não devemos ficar tão preocupados quando o Senhor nos lança na caminhada para fazermos a sua obra, pelo seguinte: que na realidade, irmãos, nós começamos a observar por nós mesmos, nós não temos perfeição alguma, porque nós ainda estamos na caminhada. Eu estava observando, eu ia falar isso aqui, mas o Anderson antecipou a minha palavra. Se nós ainda estamos na caminhada, estamos aprendendo mais de Cristo, como que nós vamos exigir algo do povo que ainda não tem o conhecimento da palavra de Deus, não é? Simplesmente falamos do seu amor, daquilo que Ele faz, e o resto o Espírito Santo de Deus, que é especialista em penetrar nos corações e fazer obra. Amém, irmãos? Eu já passo a palavra. Cadê o irmão Moelmo? Moelmo trabalhou pouco hoje. Moelmo, Elmo, faz favor, chega um pouquinho. Elmo. Sem esquecer o pastor Jobert, que é o sogro de Josinei, está nos visitando. Ele é da Assembleia de Deus do Belém, irmão, São Paulo. Deus que abençoe, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. E sem esquecer, já me esquecendo, irmãos, eu estou com uma netinha minha, que desde ontem ela não está muito bem. Ela é uma criancinha que nasceu assim, prematura. E, irmãos, ontem a gente já levou ela lá no pai, com febre, e ela continua com febre. E a gente só pedindo que Deus abençoe e dê saúde para minha netinha, que é uma criança que precisa de cuidados especiais, irmãos, e também das bênçãos de Deus na vida dela, para que ela venha ter saúde e vigor, né, irmãos, para vencer, que não está fácil, mas Jesus, nós cremos que o Senhor é poderoso, né? Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Somos gratos a Deus, né? Pela sua bondade. E estamos aqui nesta manhã. Podemos aprender da palavra de Deus. O que temos hoje à noite, irmãos? Santa Ceia do Senhor. Então, você fala com aquele irmão que não veio nesta manhã. Fala para ele que nesta noite nós temos a Santa Ceia do Senhor. Vamos orar a Deus, agradecer a Ele por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado. Pai querido de amor, nós te louvamos.
Somos gratos a Ti, ó Deus. Ó Pai, pela Tua infinita misericórdia. Estamos aqui, papai, não é porque somos bons, não é porque temos mérito algum, Pai. Estamos aqui porque um dia a Tua palavra foi plantada em nosso coração. Oh, aleluia! E ela ainda está germinando, ela ainda está, papai querido, ó Deus, crescendo em nós. Oh, aleluia! O próprio Jesus nos diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. A razão pela qual estamos aqui, porque somos escolhidos pelo Senhor. Pai, nós Te louvamos. Abençoa, Pai querido, a continuação deste dia, Pai querido. Cada vida, Pai, cada irmão que vão voltar para os seus lares, dá um dia abençoado aos Teus filhos. E que eles possam, Pai querido, à noite retornar para alimentar do Teu corpo e do Teu sangue. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo do Senhor reina em cada coração. E todos nós dizemos amém, Jesus. Cumprimento o seu irmão, dá uma